Cheguei com mais um Fortaleza Cast, mais uma semana trazendo outro episódio aqui sobre assuntos pertinentes do time do Fortaleza e hoje é um assunto muito sério que a gente vai trazer, que aconteceu durante a semana, que não pode ficar de lado e o Fortaleza Cast também vai tentar responder algumas dúvidas do torcedor do Fortaleza, que também está abalado depois do atentado que o ônibus do time sofreu depois da saída do estádio da Arena Pernambuco no último jogo contra o Sport, empate em 1-1. Todo mundo já viu o que aconteceu, a gente vai tentar responder algumas dúvidas e esclarecer algumas situações do que pode acontecer, do que os jogadores podem fazer, do como o Fortaleza pode agir, quem deve ser punido, como pode ser punido, tudo isso no Fortaleza Cast de hoje. Um clima até mais sério, porque o assunto, como eu falei, de fato é muito relevante e muito triste acima de tudo, para ser lamentado e repudiado quantas vezes forem necessárias, mas não só isso. E de fato acontecer alguma ação, alguma punição, algo deve ser feito em relação a isso. E o Fortaleza Cast está aqui para continuar com essa campanha, continuar com a bandeira de punição ativa para que essas autoridades não esqueçam do que aconteceu, para que não fique debaixo do tapete, como outros casos no futebol brasileiro parecidos com esse já aconteceram antes e que os culpados saíram impunes. E hoje eu tenho aqui duas pessoas muito sérias também. Esse aqui talvez Obrigado, não Martinha. tanto, Obrigado. mas para quebrar aqui um pouco o clima. João Bandeira Neto, Tudo que bem, é Martinha? editor do nosso Jogada no Diário do Nordeste. Alexandre Mota, que também sempre participa aqui do nosso Fortaleza Cast. Muito obrigada por participarem para discutir um tema, como eu falei, muito importante, muito sério e que deve sim ser discutido. E agradeço novamente. Sejam bem-vindos aqui para o Fortaleza Cast para dar opinião, para falar o que vocês já apuraram sobre o caso, como que está sendo também a repercussão, Bandeira como editor, como que é a cobertura de um caso como esse, que não é nada fácil da gente que trabalha com futebol, que entrou para esse meio pensando em cobrir felicidade, alegria, torcedor, entretenimento, a paixão do esporte. Infelizmente, a violência também vem atacando. É isso. Martinha, prazer enorme. Obrigado pelo convite. Todo mundo que acompanha o Fortaleza Cast. Ale, tudo bem? Tudo Vamos Uhum. bem. nessa, viu? Fazer Fazer história, história. né? Prazer enorme, Martinha. Eu acho que é um tema realmente importante a gente trazer para o Fortaleza Cast. Que aqui a gente sabe que vai ser catalogado, vai ficar nos arquivos. Então é importante que a gente lembre que essa semana ficou marcado por um ato de terrorismo, uma tentativa de homicídio, um caso grave que chocou e abalou, que eu imaginava que teria muito mais proporção nacional. Que a Sim. gente hoje levanta essa bandeira aqui no Diário do Nordeste, na Verdinha, na TV Diário, nos veículos do sistema de comunicação, justamente porque a gente não pode deixar passar essa onda. Então, assim, a mídia tem realmente que explorar esse caso, mas como a Martinha foi feliz no início, e tem que haver algumas consequências. Então, quando a gente vem aqui falar sobre esse caso, e repito, sobre essa tentativa de homicídio da torcida do esporte, de uma torcida organizada do esporte, contra os jogadores do Fortaleza, é muito mais para dizer assim: olha, isso está acontecendo. Olha, antes era briga de torcida. Antes era pau, agora é pedra e bomba. Então, assim, será que a gente vai ter que chegar aqui para chegar no final do ano e comentar sobre um assassinato, sobre a morte de alguém? Isso é muito grave. Então, assim, enquanto a gente puder trazer esse tema para debate, a gente tem que sim trazer esse tema. E eu acho que é de suma importância a gente debater isso nesse Fortaleza Cash. É bem por aí, né, Bandeira? Prazer estar falando contigo, também com a Marta, todo mundo que está acompanhando a gente no Fortaleza Cash, porque a gente deveria estar falando sobre um confronto, poderíamos estar falando sobre o elenco, mas a gente precisa falar sobre uma tentativa de assassinato. Foi isso que aconteceu. Para as pessoas terem a real dimensão, foi uma bomba jogada dentro de um ônibus. A gente não está aqui ponderando, não foi uma coisa isolada, é algo que está se tornando cada vez mais pertinente, cada vez mais presente dentro do contexto do futebol, então realmente chama muita atenção. E eu acho que em determinado momento a gente tem a falsa impressão de que o futebol ele está muito alheio à sociedade. Parece que Sim. dentro do futebol todo mundo pode ser violento. Dentro do futebol isso é permitido. Se fosse em um contexto social, a gente fala de um ônibus ou um atentado terrorista, como Bandeira pontuou, em que se joga uma bomba dentro de um ônibus que está passando por uma rua, aí você tem toda aquela comoção. Mas no futebol, acontece todo dia, né? Então eu fico tentando entender também, Marta, qual é a régua que as pessoas colocam, porque sempre vai se ponderar.
Até quando? Ou vai se ponderar? Vai esperar alguém morrer? Mas a tragédia já está Já tá acontecendo. feito. Já A tá feito há tragédia muito já foi a tempo. bomba. A tragédia não é esperar um atleta morrer. A tragédia é quando a gente vai falar de um jogo e o clube não consegue voltar para casa. A tragédia é aquele vídeo do Dudu. Aquilo é a tragédia. É o cara que viajou com a delegação, foi fazer o seu trabalho, volta para sua família e vê a sua criança, que aquele vídeo é muito comovente, perguntando: papai, o senhor se machucou no trabalho? Com toda a ingenuidade que uma criança tem. Então, a tragédia já existe. A gente já vê torcedores morrendo através de confrontos, de brigas de torcidas organizadas em clássicos, em outros eventos. Então, a gente precisa realmente ponderar, colocar a mão na consciência, entender que a tragédia a gente já está vivendo nela. A gente precisa de soluções e de situações, Bandeira, que ultrapassem também aquela. Ah, vamos aqui uma nota de repúdio, vamos aqui se posicionar. A gente precisa de medidas severas e exemplares para esse caso. E a gente vai tentar discutir aqui algumas dessas medidas que podem acontecer, quem pode ser punido, o clube pode ser punido, o que o Fortaleza pode fazer, o que é que os atletas podem fazer, para que saia apenas do campo das ideias, saia apenas do campo de falar, da fala, e sim na prática. O que é que o Fortaleza pode fazer? Eu acho que o primeiro campo que tem que se sair é no campo policial, no campo investigativo. Ninguém foi preso ainda, ninguém foi responsabilizado ainda. Nem É bom identificado. que se deixe bem claro isso. E aí eu pego esse exemplo que o Alexandre deu. Você imagina, torcedor que está nos acompanhando, uma situação de você chegar, um grupo de 100 pessoas, entra dentro da rodoviária de Fortaleza, pega uma bomba e solta no meio de um ônibus que está saindo em viagem para Juazeiro do Norte. Pega lá e joga uma bomba. A comoção de polícia, de justiça seria muito. Aí o torcedor, não, vestiu uma camisa de organizada e posso. Então é meio que fosse o ingresso para você fazer A isso. impunidade, A né? impunidade. Então fica nessa celeuma de nota de repúdio, manda nota de repúdio, Ministério do Esporte se solidariza, CBF se solidariza com Fortaleza, Fortaleza. E fica nisso. Então, assim, o que a gente está acompanhando no futebol brasileiro é debatido desde a década de 90, quando houve aquele massacre entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo no Pacaembu. Então, assim, a gente já viu vários exemplos de guerras, guerras campais entre Curitiba e torcedores. Vasco dentro do Couto Então, assim, Pereira. o que a gente vê é a escalada da violência e a torcida e o futebol é o reflexo da sociedade. Não vamos separar. Eu sou um marginal, na hora que eu chego no estádio, eu sou do bem. Eu sou um cidadão do bem, chego no estádio. Não. Nós vivemos o reflexo nos estádios, o reflexo da sociedade. Então, isso tem que ter um apelo muito maior. Se com a sociedade você cobra punições, você cobra julgamento, você cobra investigação a fundo, que essa mesma regra seja aplicada no futebol. Não se justifica. Nós presenciamos e vimos, e aí puxa o que a Marta falou da nossa cobertura, a gente teve que fazer uma cobertura 3, 4 horas da manhã sobre um atentado, ligar para a polícia, pegar boletim médico de hospital, ver quem é que tá com traumatismo Foge craniano, do que a gente. ir para aeroporto, você chegar, as fotos que o repórter fotográfico, o Thiago Gadelha, fez no aeroporto, é gente voltando de guerra, jogador com cabeça A enfaixada, foto do Dudu mão, todo enfaixado na perna. Que perna. é no- isso? O rosto do O rosto do Escobar. Escobar. Você tem uma que cena voltar. O triste. jogador teve uma lesão, ele rompeu o ligamento do joelho, faz parte da profissão. Sim. Agora, você voltar para casa com 13 pontos na cabeça e um traumatismo craniano, porque foi uma pedra de uma torcida, isso é muito revoltante. E nesse sentido da investigação, do que é que a polícia pode fazer, o próprio presidente do esporte falou e deu declarações em que ele disse que foi premeditado. E se foi premeditado, não foi uma coisa que aconteceu avulsa, que tipo, é difícil da gente identificar, é difícil da gente saber, não sei o quê. Não, porque já havia uma Um clima hostil, né? um clima hostil, já havia um plano. Eles estavam esperando o ônibus do Fortaleza. Não é possível que não tenha uma testemunha. Os próprios jogadores viram. Tem vídeos. Vídeo. Então, o que é que está acontecendo? Por quê? E fora que, se era mesmo de uma torcida organizada, a gente sabe que esses membros, eles costumam ser muito conhecidos dentro É recorrente. do que acontece no esporte. A gente sabe aqui, quando a gente fala das torcidas organizadas dos nossos clubes, a gente sabe quem é o presidente, a gente sabe quem são os nomes mais fortes ali Chega nos dentro. presidentes
e como a gente diz, a rocha, pra ver se eles não vão... Eles sabem, é isso que eu tô querendo trazer aqui, porque o presidente mesmo falou que foi premeditado. Ele falou também, deu um discurso lá de quase 7 minutos, que vai prestar todo o serviço possível para fazer a investigação. Mas será que ele chegou mesmo para conversar com essa torcida organizada, com o presidente, e falou: "E aí, o que é que vocês podem me dizer? Chegar e dar duro mesmo, de fato fazer alguma coisa. Vocês não vão me falar nada não? Então, vocês não entram mais no estádio". Não houve nada nesse sentido. Você acha que o esporte, Alexandre, poderia ter feito mais nesse sentido de tentar identificar esses caras que são da torcida deles? Certamente, Marta, porque a gente fala de um episódio, e a gente sempre pontuou isso aqui, que não é isolado. Se a gente fala, por exemplo, de 2023, os torcedores do Ceará que estavam lá dentro de Recife Sim. estavam em um restaurante e a gente viu tiro. Se a gente fala do que aconteceu na Arena Castelão também, final de Copa do Nordeste, a gente viu cadeiras sendo Eu arremessadas. estava lá, foi uma cena muito forte, porque a torcida do esporte, eu estava cobrindo o esporte no dia, o Samuel estava no Ceará, e a torcida do esporte, ela estava do setor sul na superior, né. Isso. Na hora Onde que fica a começou, TUF? onde fica geralmente a TUF, na hora que começou eu estava do lado, daquele mesmo lado, atrás do gol do setor sul. E eu vi a cadeira assim da arremessada, criança chorando. E teve uma cena que me marcou demais, porque tinha uma mãe com um bebê de colo, uma criança, devia ter o quê? No máximo 1, 2 anos. A criança chorando desesperada e o cara, na mesma hora que ela estava correndo pra tentar sair, jogou uma cadeira. Mas, gente, passou isso aqui, ó, de atingir a Ou criança. seja, realmente Na intencional. hora que eu vi aquilo, eu fiquei: "Gen pelo amor de Deus, Você se fica essa com medo, mãe né? demora 1 segundo pra dar um passo, essa criança tem sido atingida na cabeça, ela sai de um estádio de futebol machucada". Isso eu fiquei assustadíssima Surreal. nesse dia. E esse foi um dos fatos, e desculpa até te interromper, Alexandre, mas tem outros aqui que a gente pode falar envolvendo a torcida do esporte, no jogo de sub-17 contra o Corinthians, na Ilha do Retiro, também houve confusão. Houve também no ônibus do Náutico, que foi atingido por pedras na chegada à Ilha do Retiro, antes do clássico contra o Sport. Não é a primeira vez que existe, agora foi até bomba também. As 390 cadeiras quebradas em Ceará e Sport no Castelão, que é essa situação que a gente está Que trazendo agora. não só um torcedor quase foi atingido, como você está pontuando, uma criança, Sim. como um torcedor alvinegro ficou cego, porque uma cadeira acertou o rosto dele. E ainda teve também contra o Sampaio Correia, que o ônibus foi atingido a pedradas em Recife. E eu posso te lembrar mais 2 casos. Sim, Contra o Santa Cruz, em um clássico também envolvendo o time do esporte, um torcedor do Santa Cruz morreu, porque ele foi atingido por um sanitário, que foi verdade. arremessado lá no Arruda. É outro exemplo dentro da área desportiva em que você tem a morte de uma pessoa. A gente lembra também de um episódio envolvendo a torcida do Fortaleza em 2022, que foi alvejada por uma emboscada que também tinha membros da torcida organizada do esporte. A gente lembra do jogo Fortaleza e Sport na final da Copa do Nordeste também, em que a torcida do esporte ficou dentro da Arena Castelão por um período maior, teve uma divergência ali com relação a ônibus do próprio esporte que não haviam chegado, e eles, dentro daquele contexto, acabaram destruindo parte do estádio, quebraram banheiros, quebraram inúmeras circunstâncias. Então você pergunta, o esporte poderia ter feito mais? Sim. Na verdade, quase todos os clubes podem fazer mais. A gente ter uma identificação maior sobre os membros da nossa torcida organizada é um Ale, aspecto deixa que eu... todo mundo precisa Só fazer. pra gente pontuar, essa história do torcedor, até que eu olhei aqui, era um torcedor do Santa que matou um do esporte. Tá? Só pra gente. Não atenua assim, mas nesse caso era um É. torcedor do Santa Cruz que atingiu um torcedor dessa organizada do esporte. Mas só pra botar mais coisa nisso, o que a gente vê é que eu acho que a gente citar vários exemplos de torcida é muito na história de que você ao se associar a uma determinada torcida, é como se você garantisse e carimbasse o que eu posso fazer tudo. O torcedor que sai de casa para assistir jogo, ele enfrenta engarrafamento, ele enfrenta problema para entrar no estádio. O torcedor organizado, de torcidas organizadas, vão escoltados. Todo mundo abre porque a torcida organizada vai escoltada para o estádio. Porque se não for escoltada, vai entrar em conflito com outra. Ou seja, a gente está falando de algo que envolve muitos meios da sociedade. Em dia de Clássico Rei, em dia de partida entre Ceará e Sport, Fortaleza e Sport, que nem sequer era para haver uma rivalidade dessa, você simplesmente tem um contingente policial triplicado na cidade. É um jogo tenso, não é um absurdo você ter um Ceará e ABC
e virar um jogo tenso. Você não pode ter... A gente está falando de um time do Rio Grande do Norte, que não tem nada a ver, nem público tem, mas vem 60 marginais para Fortaleza para fazer um caos na cidade. Então, assim, o que a gente está pontuando aqui é que o peso que está sendo dado para torcidas organizadas, e elas estão crescendo da forma que estão crescendo, porque há uma tolerância. Ao meu ver, há uma tolerância. Todo mundo tolera que dia de Fortaleza e Paysandu, a cidade tem que parar, porque a torcida do Paysandu, 40, 50 pessoas vêm para Fortaleza e vão entrar em conflito em algum momento com as organizadas. A gente tem que ter uma atenção, porque se for Ceará e Sport, a torcida do Ceará ou do Sport... Gente, isso é um absurdo, porque o que a gente está dizendo aqui é que a escalada está aumentando. Isso. O sarrafo está aumentando. Quebraram cadeiras, pedra, bomba em ônibus de torcedor. A gente já viu vários outros casos. Então, assim, ou a sociedade inteira se une, e aí eu acho que a gente vai entrar nesse ponto, ou a sociedade inteira se une e diz assim, ei, vamos dar um pau, vamos dar um basta nisso aqui. O presidente do esporte, via público, para dizer, vou sugerir torcida única no país. É uma piada. Presidente da Federação Pernambucana. O presidente da Federação Pernambucana é uma piada. É uma piada. O pernambucano, no auge do seu bairrismo, acha que o Nordeste inteiro gira em torno dele, você vai vir dizer, vou sugerir na CBF. Não, amigo, não é torcida única. Você tem que garantir a segurança, você tem que ter uma estrutura montada para garantir a segurança do torcedor. Futebol é caro, você paga caro no plano de sócio-torcedor, você paga caro no estacionamento, você é maltratado, e você ainda tem risco à sua vida. Porque quando você propõe isso para o contexto nacional, Bandeira, você está trazendo a sua falência para o Brasil. Exatamente. E aí isso não tem nada a ver. A gente fala de um clássico rei que acontece com torcidas 60-40, 70-30, e a gente ainda tem isso para falar que é nosso, né? A gente ainda tem isso, porque em inúmeros estados já não tem mais. Sim. E acho que a gente precisa pontuar por que isso está acontecendo no Ceará. Porque a gente tenta ter alguma conjuntura, por mais que hajam falhas, por mais que sempre há algo para melhorar, mas a gente precisa ter essa dimensão. Você não pode trazer o seu fracasso para o Brasil. E quando você fala sobre os clubes, eu acho que os clubes tendem a assumir responsabilidade também, com relação a tentar dimensionar quem são essas pessoas. Esses caras estão sempre dentro do clube. Quando eles vão cobrar, o clube não abre as portas para eles estarem lá. Como é que você não sabe quem são? São 200 pessoas. Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, falou que foi um atentado que todo mundo fala que é premeditado, e aí a gente fica se perguntando, como é que aconteceu se todo mundo sabia? Tem vídeo deles falando, poxa, vamos jogar a bomba ali, antes do fato acontecer. Não, total. Então, todo mundo sabia. Por que não foi feito nada? Acho que nesse aspecto o clube precisa tomar alguma atitude. E a partir do momento, e aí eu vou levantar um outro debate aqui, a partir do momento que o clube for verdadeiramente punido, as coisas vão acontecer. Um amigo meu num grupo deu um exemplo que eu achei perfeito. Antigamente tinha aquela história de você jogar, arremessar objeto em campo. Tô com raiva, joga um radinho no jogador, joga milho. Hoje em dia, se você tiver numa arquibancada, não faça isso, torcedor, mas se você tiver numa arquibancada, experimentar, jogar um celular dentro de campo, é capaz da pessoa que tá do seu lado bater em você, ó. É esse aqui, ó. Vou levar pra... Ei, polícia, foi esse aqui. Eles identificam na hora. Por quê? Porque pune o clube. É punido. Então, assim, a partir do momento que você começa a dizer, é confusão, é briga, é porque um CPF não pode... Essa história já passou. Ou a gente começa a organizar e olhar o futebol de uma forma de que a violência interfere no clube, sim. E aí a gente vai entrar assim nesse mérito, Bandeira, de o esporte pode ser punido? O que é que pode acontecer? Mas antes disso, eu queria ouvir um compilado aí de palavras que o Marcelo Paes deu depois que aconteceu tudo isso, pra gente entender um pouquinho também a posição do Fortaleza, a posição inicial do Fortaleza. Vamos ouvir agora o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paes. O João Ricardo está com 6 pontos na cabeça. O Escobar está com 13 pontos, né? Alguns aqui no supercílio, alguns aqui na boca. Está com trauma crânioencefálico, o Escobar teve. O Tite está com um pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser tirado. O Dudu está com estilhaço ainda no corpo. Então o Fortaleza não tem condição de jogar. Eu acho que o Fortaleza só deveria voltar a jogar, quando esses atletas estiverem curados. E acho que também só deveria voltar a jogar quando punirem os bandidos que fizeram isso. Tem que ter uma reação de verdade.
Não pode ser só nota de repúdio, lamento, poxa, mais uma vez. Não, gente, para. Vai esperar morrer alguém. Não morreu por Deus. Tinha uma bomba caseira. Aí alguém diz assim, ah, rapaz, foi uma bomba, né? Antes era só uma pedra. Só uma pedra. O problema é quando a gente começa a aceitar a pedra. É quando começa a achar que só a pedra. Não, é só uma pedra. Quebrou um vidro e atingiu um jogador. Foram 6 jogadores lesionados. Foi uma bomba caseira premeditada. Né? E o que é que vai acontecer? Se tivesse um ônibus passando em qualquer cidade, um ônibus normal de linha, uma pessoa jogasse uma bomba dentro desse ônibus e ferisse várias pessoas. O que é que ia acontecer com essa pessoa que jogou? Não ia ser preso? Não ia ser julgado? Por que o bandido que vai para estádio de futebol é diferente? Por que esses caras não são presos? Eu acho que as pessoas que fizeram aquilo, elas não podem passar impune. É um crime, aquilo ali foi tentativa de homicídio, porque podia ter morrido alguém, premeditado, né? Então foi tentativa de homicídio. O Fortaleza está colocando aqui oficialmente que só quer voltar a jogar quando seus jogadores estiverem curados do que aconteceu, certo? Os 6 jogadores. E também que os agressores estejam punidos. Esse é o nosso desejo. É justo que o Fortaleza vá para o jogo na próxima quinta-feira sem 3, 4, 5 ou 6 jogadores por causa de um episódio como esse? É justo? Foi o que a gente fez para provocar isso. Né? Voltando de um jogo, voltando do trabalho. Então tem que se encarar isso também, tem que se colocar isso também. Então é para qualquer competição. Essa é a bandeira que nós defendemos. Esse é o sentimento do grupo de jogadores. E espero que seja o sentimento também dos outros clubes. Porque não é uma questão esportiva, de querer levar uma vantagem, não querer jogar um jogo. Ele está preparado para jogar o jogo até ontem com o que aconteceu, né? Então acho que tem que ser um sentimento geral para preservar todo mundo, para que esse caso seja um exemplo, para que não aconteça mais. Daí, a gente ouviu o Marcelo Paes, um compilado do que ele falou, e o mais importante do que ele disse, ele reforçou tudo que a gente já falou, que precisa haver punição, que precisa haver medidas para serem tomadas, e também que o Fortaleza não quer entrar em campo enquanto seus jogadores que foram feridos não se recuperem. Mas o Fortaleza pode fazer isso? Marta, juridicamente, não. Porque o Fortaleza ele faz parte, dentro do conglomerado da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, dentro de um regimento, ele não pode se abster de jogar. A gente até teve conversas, né, com gente do Superior Tribunal, tentou entender esse processo e realmente todo mundo se solidariza, todo mundo diz, poxa, Fortaleza, realmente foi muito complicado, né? Mas a gente não pode dar nenhum respaldo jurídico para você. Então, se você fizer isso e não jogar, por exemplo, 3 compromissos, tiver 3 WOs, por exemplo, dentro de uma competição, você é eliminado da competição. Isso está dentro do regulamento. O que eu penso? Eu penso que o Fortaleza está certo dentro da sua medida. Ele precisa levantar essa bandeira. O Marcelo Paes está totalmente correto no que ele está falando, porque a gente não pode mais banalizar tudo que acontece. Poxa, infelizmente meus jogadores se machucaram, mas próxima semana tem um jogo, falta uma semana até lá. Vamos jogar? Não, não joga ninguém. O clube está com problemas e jogadores que estão no departamento médico nesse momento, porque sofreram um atentado à sua vida e não foi jogando, não foi treinando, não foi uma dividida com outro companheiro ou com o adversário. Na verdade, foi uma bomba, foi uma pedra. Então, eu acho que o Marcelo Paes está correto. Ele precisa levantar essa bandeira. E aí, quem é que pode ajudar o Fortaleza? A CBF. Isso. A CBF é a única entidade que, nesse momento, pode respaldar o Fortaleza. De que forma? Alterando a data do jogo. Colocando o jogo para outra data, estendendo o calendário, tentando prestar algum suporte para além de uma nota de repúdio. É a CBF que pode fazer isso. Na nota de repúdio, inclusive, a CBF fala que confia plenamente nas autoridades para que todo mundo seja responsabilizado. Só que ela precisa olhar para o campeonato dela, para os participantes do campeonato dela, para qual a imagem que ela está passando dessa competição. O time foi jogar fora de casa e aí quase que todo mundo morreu. Foi uma bomba jogada lá. Os outros times, como é que fica? Como é que fica todo mundo? Ninguém está vendo isso. Então eu acho que a gente precisa ter esse trabalho, né? A CBF precisa agora dar uma resposta. Todo mundo aqui vai esperar uma resposta da CBF. Mas o Marcelo Paes está certo e os jogadores também. Aí é outra questão, né? Se a CBF obriga o Fortaleza a jogar, aí de fato é um cenário complicado. Tecnicamente, Complicado. Não sei se, por exemplo, o Fluminense do Piauí pode se apresentar também como alguém que porque está vendo a situação e tentar adiar o jogo. vamos lá. O Fortaleza tem um jogo muito importante que é de mata-mata, é eliminatório pela Só Copa mata, do né? Brasil. Só mata, é jogo único, fora de casa de novo.
E a gente já ouviu declarações dos jogadores dizendo que estão com medo de jogar fora. Thiago Galhardo disse exatamente, né, em uma entrevista que ele deu ao longo da semana, que ele não vai jogar. Ele, Galhardo, já disse isso. Eu não entrarei em campo contra o Fluminense do Piauí e nem no jogo seguinte, que é contra o Botafogo da Paraíba, também fora de O casa. prejuízo, a gente tem que analisar por várias que o prejuízo jurídico, é isso que o Marcelo Paes defende. O prejuízo técnico, a gente está falando do goleiro titular, que está com 6 pontos na cabeça. A gente está falando do lateral, que está substituindo o outro lateral, hoje que é tá o com lateral titular. 13 pontos na cabeça. E um né? traumatismo, E um crânio traumatismo. encefálico. A gente está falando de um zagueiro que está com vidro na perna, que vai se operar para tirar esse vidro. Então, assim, nós estamos falando, não é do massagista, né? E sem querer desmerecer um ou outro, mas nós estamos falando que é como se isso aqui é uma empresa, isso aqui é um quem entra em organograma, campo, é né? quem entra em campo, é quem garante, e a gente está falando, e isso é importante que seja pontuado. Nós estamos falando de um esporte milionário. Sim. Nós estamos falando de jogadores que são ativos. O que é o estoque do Fortaleza? São jogadores. Então, o que foi feito em Recife foi o seguinte: você fez um atentado contra algo milionário. A folha salarial do Fortaleza gira em torno de quase 10 milhões. Mais ou menos por isso. Então, assim, se o produto futebol, qual outra empresa no Nordeste gera e faz movimentar dinheiro como é o futebol? Pouquíssimas. Então, assim, o futebol, ele é caro. É um investimento alto. Então, se você não cuida desse patrimônio, você perde. Então, assim, a gente está falando do ponto de vista técnico, que o Fortaleza é altamente prejudicado com isso, porque você foi machucado os principais nomes. Você está falando do ponto de vista psicológico, porque os jogadores estão abatidos, estão com medo. O Tinga, na sua declaração, dizia assim: foi terror, a gente via sangue espirrando, a gente entrou em pânico. Então, os jogadores viveram uma noite de pânico. A gente está falando de um prejuízo de algo também até financeiro, porque Fortaleza, abalado emocionalmente, sem vários titulares, joga com o Piauí, perde uma classificação, já vai impactar até nas metas financeiras do clube no final do ano. Então, assim, Fortaleza está diante de um grande problema causado por terceiros, e quem seria o responsável para resolver simplesmente disse: vou aguardar as autoridades. Não é aguardar as autoridades. Até porque as autoridades, elas têm o dever de punir, identificar criminalmente quem que fez as ações. As consequências esportivas disso cabem à CBF. São searas diferentes. Exatamente. Então você E tá o que a falando- CBF fez até agora, desculpa, não foi nada. A CBF não fez absolutamente nada. Não só a CBF, mas E assim, os órgãos também, que a gente sabe, não tiveram nenhum efeito de fato mesmo. Prático, de fato. Prático. A CBF não fez nada, gente. A CBF lavou as mãos nessa declaração. Eu confio nas autoridades. E pronto, E lavou as sabe mãos. que também eu acho que tá muito calado, todo mundo tá muito esperando para ver, são os outros clubes que fazem parte da Liga Nordeste. O presidente da Liga Nordeste disse: a gente concorda com Fortaleza. Na prática, eu não estou vendo nenhuma mobilização de outros presidentes para tentar engrossar o caldo, como a gente diz, sobre essa Nós história. e tivemos falar. apenas alguns Os jogadores, né? jogadores. Falando, alguns jogadores dizendo, tem que ter uma paralisação nacional ou coisa do tipo, mas de fato, né, com relação a instituições, Nenhum. nesse momento ninguém Quando é faz para nada. arrecadar dinheiro para verba publicitária, e liga, e patrocínio, e cota, todo mundo se reúne. Diante de uma situação dessa, é um silêncio. E eu vou estender ainda isso. É lamentável, né? É lamentável a gente ver posturas e, por exemplo, várias declarações a gente tem acompanhado nessa nossa cobertura, a mídia pernambucana e como o público pernambucano está tratando tudo isso. É lamentável ver que em alguns momentos vários veículos que não são, que não estão no meio disso, passando pano. Não, mas vamos resolver. Eu acho que o clube não tem que ser punido. Eu acho que tem que procurar outras formas. Quais são as outras formas? Apresente as outras formas. Porque o que a gente está dizendo aqui é algo humano. Pô, não tem condições um clube que teve 7 jogadores feridos entrar em campo. Então, assim, não é por aí. Ou você dá uma solução prática, o Fortaleza já disse, adia os jogos, vamos recuperar mentalmente. Eu acho que o clube deve estar abalado mentalmente, Com porque certeza. assim, foi algo de terror Todo mesmo. mundo. Não só os jogadores.
a comissão técnica também estava dentro do veículo, mas eles estavam no setor mais Embaixo, abaixo. né? Aquele ônibus de 2 andares, né? Eles então não foram atingidos, mas a diretoria, as pessoas do departamento de futebol, tava todo mundo junto É o ali. staff inteiro, né? O Fortaleza, as pessoas que fazem o Fortaleza mais diretamente, assim, estavam dentro daquele ônibus. E sabe E o clima fica tenso e pesado para todo mundo, os funcionários dentro do clube, todo mundo que trabalha dentro do Fortaleza, que não estava no ônibus, também sente. E é assim, é uma história que você nunca tá preparado, né? Eu tava vendo as lives, assisti os vídeos depois, alguém dizia assim, vamos pro hospital, cara, que hospital público, vamos pra... Você não tem um protocolo. A situação foi tão não atípica tem um que protocolo. eles são atingidos e eles nem sabem se o ônibus vai parar ou não, porque ninguém estava esperando. Você fala de um jogador, né, que até quando a gente ouviu os relatos, né, a bomba passar na frente do rosto do Lucero. Poxa, podia ter explodido no rosto do jogador, que é o principal artilheiro do elenco do Fortaleza. Então, eu acho que todos esses fatores que o Bandeira está elencando aqui, está detalhando, todos eles precisam ser levados em consideração quando você vai analisar o todo. A gente está falando de um atentado, a gente está falando de uma tentativa de assassinato, a gente já apontou sobre isso aqui, mas é evidente, a CBF e as demais entidades precisam agir, porque esse, Marta, é um caso que extrapola todos os pontos, ele extrapola todos os limites. Eu acho que se precisa pegar esse exemplo, pegar esse caso e tornar ele uma punição exemplar. Dizer, gente, a partir de agora não pode mais não. Ah, Alexandre, mas em outros momentos ninguém foi punido. Mas é assim que funciona a conjuntura e a formação de uma lei. Em outros momentos, algumas situações que existem hoje não existiam. E em algum momento alguém diz: vamos mudar a lei, vamos Isso. tornar isso agora punível, vamos tornar isso agora o teto. Ninguém mais vai mais fazer. E eu acho que dentro dessa conjuntura toda, a gente ainda vai também explorar um pouco mais, só que eu acho que se faz necessário punir o clube para que essas pessoas que se dizem torcedores do clube, apesar de serem bandidos, entendam que eles não estão só punindo o outro clube, o clube adversário, tentando matar os jogadores, mas isso também impacta o seu clube, impacta o que você vai fazer. É o exemplo que o Bandeira trouxe, mas em outra escala. Entender que se você tentar matar um jogador adversário, o seu clube pode ser excluído da competição, você pode ser preso, mas há também impacto dentro da instituição. Eu acho que a gente precisa, de fato, escalonar a punição, porque do jeito que está, só com o CPF, não adianta. O que acontece, né, hoje em dia? Um cidadão, ou no caso, um marginal, vai cometer algum crime, ele vai do dia do jogo estar presente dentro de uma delegacia. No dia do jogo, ele não vai poder Isso aí vestir claramente já a foi... camisa da torcida organizada, mas se ele vestir a camisa oficial do clube, ele pode Aí tá entrar. tudo certo. Tá tudo bem. Ele agora não é mais bandido, não. Ele mudou de camisa. Então a gente precisa entender que isso não basta. Para o momento que a gente está vivendo, não basta. E também é preciso dar mais dimensão às forças de segurança. A gente fala de um aspecto em que havia um efetivo policial pequeno. A gente fala de um local em que a gente mesmo listou aqui os exemplos, inúmeros casos de que essa torcida acabava cometendo atos ilícitos, crimes, bandidagem. A gente precisa entender, poxa, então e aí, o efetivo é qual? Porque senão vai acontecer a banalização disso. Certamente, em algum contexto lá em Pernambuco, não todos, mas muitos companheiros da gente da própria mídia falam: ah, mas aí eles não têm jeito não. Eles fazem isso mesmo, dão trabalho, cara. Infelizmente, mais um episódio, hein? Mas aí o que o esporte tem a ver, gente? Foi tão longe lá do estádio, mas, meu amigo, é reincidente, é demais. Tá acontecendo muito. Então é preciso que alguém faça alguma intervenção. E o Fortaleza, o Alex Santiago, ele postou também um texto nas redes sociais e falou que vai pedir para que o estádio, a Arena Pernambuco, seja interditada, porque não oferece a segurança necessária para que os jogadores e comissões cheguem e saiam, como a gente viu que de fato, né? É uma arena que é bem afastada, que passa por locais perigosos e que as pessoas já estão acostumadas a esse tipo de situação. Mas não se pode mais naturalizar esse tipo de coisa, não se pode mais simplesmente, porque eles fazem, porque eles são assim. O esporte tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma medida séria, que não foi tomada até o momento. Que a gente pode ver, por exemplo, o exemplo do Fortaleza. Mano. Era isso que eu ia falar. No momento que o Fortaleza diz, rompi com as organizadas, vocês não querem parar de brigar, não? Rompi, acabou, não reconheço mais nenhuma das duas, e vocês que se virem agora. Por que o esporte não fez isso imediatamente? Ele podia fazer isso.
Podia, não quero mais saber. Vocês não se associem mais ao esporte, vocês não entram mais no Vocês estádio. mancham o nosso clube. Não houve esse tipo de repercussão do lado do esporte. E aí, só pra gente deixar aqui bem explicadinho sobre a questão de entrar em campo. Fortaleza pode não jogar mais até se os jogadores se recuperarem? O que a gente sabe é que o Dudu precisa de pelo menos 10 dias para se recuperar. O Tite passou por uma cirurgia, mini cirurgia, para tirar o vidro que ficou na panturrilha dele. Esses jogadores, eles não vão ter condições de entrar em campo, por exemplo, contra o Fluminense do Piauí. Não tem. O que o Fortaleza pode fazer? Pode não entrar em campo? Pode. Eles ficam entre campo e, por WO, dão uma classificação para o time do Fluminense do Piauí e vão ser eliminados da competição. E vão deixar de adquirir uma receita milionária, que é muito importante para o planejamento. Em uma competição em que o Fortaleza pretende, planeja e chegar lá na frente. É uma competição importante, inclusive. É uma Copa do Brasil, que a gente já viu que esse Fortaleza do Vojvoda chegou longe, chegou até uma semifinal, e que a meta do clube é que possa chegar cada vez mais longe também. Na Copa do Nordeste, só não vamos entrar em campo na Copa do Nordeste contra o Botafogo. Não entra em campo uma vez. Perde o que... É excluído da competição, Alexandre? Você que pesquisou mais... Não é excluído ainda, né? Ele vai perder por WO. E aí você tem 3-0 no placar, aquele impacto do saldo de gols e a pontuação do time adversário. É isso que vai acontecer. Mas Mas sabe, só interrompendo ali. Na prática, a gente sabe que se daqui para quarta-feira não houver uma posição oficial da CBF, o Fortaleza vai entrar em campo, torcedor. Isso. Fortaleza vai entrar em campo. Ele não vai ser penalizado por conta com faixa, com protesto, com os jogadores. Adereço, e era isso que eu queria saber. Pega da base e vai entrar em campo. Pra vocês, valeria a pena não entrar em campo? Não. Fortaleza vai entrar em campo. Por uma questão maior, valeria a pena? O Fortaleza tem obrigações a cumprir, a máquina é pesada, o sistema é bruto. Então, assim, Fortaleza vai entrar em campo. Se não houver algo oficial da CBF em acordo com o Fluminense do Piauí para adiar o jogo, a CBF, o Fortaleza vai entrar em campo. Conhecendo os diretores que a gente conhece, quem comanda a CBF hoje no país, eu apostaria que fosse uma bet de 10-1 que a CBF vai deixar baixar poeira, vida que segue, Fortaleza embarca e joga com o Piauí. Eu não acredito, espero estar errado, mas eu não acredito que haja qualquer estardalhaço para que o Fortaleza não entre em campo com o Piauí. Então o Fortaleza vai entrar em campo, vai jogar uma partida decisiva da Copa do Brasil, abalado psicologicamente, com o Vojvoda se virando para improvisar jogador, porque boa parte não vai estar recuperado, jogando todo mundo ali naquela pressão, mas o clube vai entrar em campo. Isso é fato. A gente já viu brigas campais num dia, jogo ser interrompido, e no outro dia a partida tem que recomeçar dos 15 minutos porque precisa encerrar o jogo. Então no Brasil é assim, vive-se primeiro o futebol, acima de tudo, acima do lado humano, acima do aspecto jurídico, da lei. Acima da lei. Primeiro viva o futebol, depois a gente vai buscar. É assim que funciona o futebol. Espero, e a gente torce muito para que esse episódio sirva para romper esse estigma. Mas, conhecendo quem organiza, conhecendo quem manda na grana, eu pouco e sou bem sem esperança que isso vá surtir algum efeito. Porque, pelo retrospecto, né, Marta, a gente não consegue pensar nem que ninguém vai ser preso. A gente está vendo isso na prática, na verdade. Isso. Pelo retrospecto, a impunidade é o que reina dentro do futebol. E é por isso que ser violento dentro do futebol parece que você tem uma carteirinha. Eu sou de alguma torcida organizada, eu sou algum membro, algum torcedor, e eu posso matar alguém e nada vai acontecer. Foi mais uma briga, aconteceu por ali, aconteceu no terminal, aconteceu nos arredores do estádio. E aí, qual vai ser a punição? Vamos fechar, vamos fazer com que esse clube possa jogar sem torcida dentro do estádio. Que é um movimento que está acontecendo. Só que o detalhe disso tudo é que o Fortaleza sofreu um atentado, não foi no estádio. Exatamente. O Marcelo Paes fez uma ponderação muito importante. Dentro da Arena Pernambuco, apesar da rivalidade, foi uma festa bonita. Todo mundo estava lá, todo mundo entrou e saiu dentro do estádio e a gente não viu uma briga, alguma situação. Eu acho que não serve mais.
a gente está ponderando justamente isso, né? Já passou desse ponto. A gente precisa ter alguma medida mais enérgica. E até então a gente nunca teve. Por isso que esse caso tem que se tornar um case de como responder, de ser um exemplo do que fazer numas circunstâncias dessas. Só que o Fortaleza também não pode ser um mártir e se colocar como isso, e aí só ele ser punido e ninguém chegar junto. Porque você vai estar punindo a própria instituição, entendendo o lado que o torcedor está pontuando, entendendo o lado que os jogadores estão defendendo essa bandeira e acho que estão muito corretos em, de fato, se unirem como classe. Mas cadê os outros jogadores? Sim. Cadê os outros clubes? Acho que todo mundo precisa chegar junto, porque senão o Fortaleza vai ser eliminado. Ele acaba, se não entra em campo, sendo eliminado, tendo uma punição muito grande, que não é culpa dele. Ele acaba sendo impactado financeiramente, acaba não disputando com pé de igualdade dentro de uma competição com o Fluminense do Piauí, que teria outro contexto, se o Fortaleza tivesse apenas voltado de viagem e Normalmente. seguir a sua vida. É. Então, acho que a gente precisa, de fato, nesse momento, estender a responsabilidade para todo mundo, não esperar só um aspecto da CBF, mas entender que precisa ter mais corporativismo. Jogadores precisam se juntar, o Fluminense do Piauí precisa falar com o Fortaleza, o Botafogo da Paraíba precisa falar com o Fortaleza, os demais clubes também, para todo mundo entender, poxa, é o momento para a gente tentar não dar um basta, porque não dá para dar. Isso é responsabilidade da segurança pública. Mas é o momento da gente dizer, ninguém vai mais tolerar isso não. Banalizar a violência não dá mais. E em relação à punição ao clube, ao esporte, como que o esporte pode ser punido? A movimentação que está acontecendo no momento é essa que o Alexandre falou. Não ter mais torcida, punir portões fechados, o torcedor visitante também não vai poder entrar. Mas é suficiente? Vocês acham que o esporte, esportivamente, falando assim, ficou até esporte esportivamente, perder pontos na competição, ser excluído da Copa do Nordeste, vocês acham que seria algo mais duro? Queria fazer esses caras entenderem que eles não podem fazer mais isso. Acho que falta esse tipo de punição. Aí eu já vi muita gente falando também. Ah, mas quando aconteceu com os outros clubes, eles não foram excluídos e tal, e tal, e tal. Mas precisa ter o primeiro. Entra no que o Alexandre falou. Alguém, para começar uma lei, alguém teve que ser o primeiro a ser punido. Eu acho que é por aí. O torcedor comum, e a gente não em nenhum momento aqui generalizou. A gente sabe que o torcedor comum do esporte não compactua com esse tipo de violência. O torcedor comum, e aí vale para o esporte, vale para o Fortaleza, vale para qualquer outro clube. O torcedor comum que vai ao estádio, às vezes teme a organizada do seu próprio clube. Sim. Né? O próprio torcedor, aquele torcedor que sai de casa com seu filho, paga o seu ingresso ali, 30, 40 reais, compra uma pipoca de 20, paga 20 no estacionamento, gasta ali 200 reais para assistir um jogo, ele tem medo da torcida organizada do time dele. Ele deixa de ir para o estádio por com conta medo disso. da sua própria torcida. Então, Sim. assim, o torcedor comum, ele não compactua com essa violência. Ele não é adepto a isso. E ele talvez quisesse que o clube que ele tanto gosta fosse enérgico com essa torcida. Porém, ele sabe que todos os atos feitos dentro de campo e fora dele, em nome do time, tem que ter alguém para responsabilizar. Essa conta tem que chegar para alguém. Eu acho que essa lição, a principal lição que fica desse atentado criminoso contra o ônibus do Fortaleza, os jogadores do Fortaleza estavam no ônibus, é que a conta tem que chegar para alguém. E o que me preocupa é que não está chegando para ninguém. Isso. Ninguém está Assumindo a assumindo a responsabilidade culpa e ninguém vai pagar e por ninguém isso. está sendo punido. Dentro do aspecto jurídico, policial, porque até agora, apesar da governadora do Pernambuco, a Raquel Lira, se pronunciar de que as forças policiais, até agora, ninguém foi preso. Ou identificado. Esportivamente, não há sinal nenhum de que alguém vá responder por isso. Então, assim, é injusto que essa conta fique pro Escobar, pro Dudu, pro Tinga, pro Sacha, pro João Ricardo. Tite e pro João Ricardo e pro restante da delegação que viveu a noite de terror. É injusto que ninguém pague uma conta tão alta criado pela torcida do esporte. E só para ficar claro aqui, responder diretamente ao torcedor. Fortaleza pode não entrar em campo? Pode entrar em campo, mas vai ser eliminado da Copa do Brasil, vai perder por WO contra o Botafogo da Paraíba, pode causar também, quem sabe, uma eliminação precoce na Copa do Nordeste, caso a CBF não auxilie o Fortaleza esportivamente.
Esporte pode ser punido? Por enquanto, a movimentação que acontece é de portões fechados, de tirar a torcida do estádio. Isso é o que a gente tem no momento, sobre essa questão de não entrar em campo e a questão da punição para o clube, para o esporte. Agora, a gente entra mais a fundo numa questão que é muito importante também e que o Fortaleza também está dando todo o auxílio para seus jogadores, que é a questão do psicológico. A gente vai ouvir agora relatos dos jogadores que estiveram dentro do ônibus de como foi o terror de ter vivido tudo aquilo e que isso influencia muito também na maneira como os atletas chegam para entrar em campo, para atuar e o medo que ficou de fato depois de tudo que aconteceu. Que não era esse que a gente ia colocar, não, mas enfim, a gente segue aqui porque a gente já está se encaminhando para o fim. Já deu para, enfim, perceber alguns detalhes do terror que foi. O Tinga falou em campo de guerra, o Marinho também deu declarações muito fortes. E imagina como que tá a cabeça desses atletas, desses jogadores. Não há condição, e o Fortaleza, só para destacar também que é importante, o clube está oferecendo todo o suporte para os atletas feridos, suporte médico para todos os atletas que estavam também dentro do ônibus, porque um trauma desse, quanto tempo que vocês acham que esses jogadores vão voltar a entrar dentro de um ônibus fora de casa, em outra cidade e se sentirem seguros? E não ficarem olhando com medo todo o tempo do que pode acontecer, se vai entrar uma pedra, se vai entrar uma bomba, se nada acontece. É difícil, né? Porque mensurar isso é muito pessoal, é muito subjetivo, né? Tentar entender quanto tempo que a gente cicatriza um trauma, né? Eu penso que um trauma nunca é cicatrizado, né? Um trauma é algo que acompanha a gente para sempre. Você passa por um episódio de sofrimento, um episódio de dor, você lembra desse episódio, você tem gatilhos em algum momento. E isso, infelizmente, vai ficar marcado na vida deles. As cenas de quem se machucou, a cena do Escobar que está vivendo a sua vida dentro de um ônibus e uma pedra vem e acerta o seu rosto e você tem um traumatismo craniano dentro daquela circunstância. A cena dos jogadores que não se machucaram, mas precisaram prestar os primeiros socorros. Ao ver o Dudu todo ensanguentado, o Dudu que sofreu cortes em quase todo o corpo, né, no rosto, Estilhaços, né? estilhaços em muitas partes. Ao ver o João Ricardo, né, com um corte muito grande também. Então, a gente fala de cenas de guerra e a gente vê que quando um soldado volta para a guerra, ele volta com esses traumas. Então, infelizmente, é algo que a gente não consegue mensurar. O que a gente consegue falar sobre isso, Marta, é que de fato se faz necessário o acompanhamento psicológico, se faz necessário o apelo do clube, e o clube está fazendo isso dentro da medida possível, e que esse é a principal perda é essa, né? É entender que você pode sofrer um atentado por ser você e por você ter feito o seu trabalho. Pense bem, você que está acompanhando a gente, que a gente não está mais falando de um jogador de futebol. Pense que você é um carteiro, que você é um pedreiro, que você é um jornalista, que você é um administrador. E você foi para o seu trabalho, executou o seu trabalho, estava falando com a sua família, dizendo: estou voltando, me esperem, vou jantar com vocês, coisa do tipo. E aí, durante o caminho, alguém diz: ah, você é um empresário? Você é o carteiro? Pegue uma bomba aqui na sua cara. Vou tentar te matar. Pensa só isso, tentar desligar um pouco, que é o aspecto do futebol. A gente está falando de qualquer pessoa, é qualquer cidadão, é uma profissão qualquer. O cara foi para o trabalho e voltou com esse risco. Então eu acho que isso vai acompanhar eles. Não sei como é que vai ser o planejamento, a logística. Eu acho que viagens a ônibus são parte do processo. Você nem sempre está viajando sempre de avião. Para se deslocar para o estádio é alguma situação que vai sempre existir, mas eu acho que o temor vai acompanhá-los, principalmente nesse momento. E Alexandre, um detalhe. Fortaleza e Sport ainda podem se enfrentar nessa mesma Copa do Nordeste. Né? Não existe jogo de ida e volta, mas, por exemplo, caso os dois avancem, que é o mais provável que eles avancem no grupo, eles podem se enfrentar nos quartos de final ou numa semifinal, né? Pelo chaveamento. Então, assim, provavelmente ainda teremos Fortaleza e Sport daqui a alguns meses. Eu não preciso nem ser Fortaleza Esporte, é Ceará Esporte. Se o esporte vinha pra Não, cá. eu digo pelo próprio a carga emocional que esses Dos jogadores vão jogadores, né? levar. Poxa, Né? vamos Sim, enfrentá-los sim. de Nós vamos novo. enfrentá-los. A Ilha do Aqueles Retiro, caras vão estar aqui de a Ilha do novo. Retiro está em reforma, então provavelmente será na Arena Pernambuco de novo.
Então, assim, a vida segue. Você vai, a temporada está apenas começando. Né? O Sport está na Série B, vai enfrentar o Ceará no mínimo 2 vezes, né? Durante esse ano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Isso. Pela Copa do Nordeste, a gente pode ter, provavelmente, né, pelo que segue o calendário, provavelmente vai ter um confronto dos pernambucanos com os cearenses. Enfim, é um ano que está apenas começando e a gente marca um episódio lamentável. Né? A gente não está falando, e é importante dizer, a gente não está falando de briga de torcida, a gente está falando, cada vida importa. E a forma como os jogadores do Fortaleza sofreram esse atentado, eles andaram muito perto de perder a vida. Não é sensacionalismo, não é exagero. Está falando de uma bomba e de uma pedra. Você olha as Várias imagens pedras, do né? Escobar, Várias pedras, né? que passou aqui no supercílio. Quase Ficou ele fica pertinho do cego. olho. Então, assim, é algo grave e, repito, é uma conta que a gente tá vendo que ninguém vai pagar. E eu acho que é um fantasma que vai ficar com esses jogadores também por muito tempo, pra sempre. E principalmente nessa temporada, eu acho que é algo que vai ficar marcado pra eles e que coloca um peso a mais em tudo que o Fortaleza for fazer. E é um tipo de pressão, um tipo de mental abalado que não é bom em um começo de temporada. E como o Bandeira pontuou, não foi algo entre eles, foi por conta de algo externo, por conta de um crime. E nada é feito até então. Mas semana que vem a gente volta com mais um Fortaleza Cast. Espero que falando de futebol, falando de bola rolando, falar de questão de elenco, questão do que a gente está aqui para fazer, de fato, que se propôs, o que o jornalismo esportivo deve cobrir. Que é jogo, futebol, emoção, jogador, estatística, quem tá bem, quem tá mal, quem não tá, os próximos passos, expectativa, enfim. Festa de torcida, festas bonitas. É isso Né? que a gente espera, e é isso que eu espero que o próximo Fortaleza Cast e os outros durante todo o ano sejam, que de fato aconteça alguma coisa. Desejar também publicamente muita força para todo mundo que faz o Fortaleza, principalmente para os jogadores que foram feridos, que estão se recuperando, que tenham uma plena recuperação, que possam voltar ainda mais fortes e que todo mundo que faz o clube também, que a gente sabe que está lá todo dia, tem contato, estão muito abalados e que também possam se recuperar mentalmente da maneira que for possível e fisicamente para os que foram feridos o quanto antes. E é isso, obrigada Bandeira, Valeu, Matinha, obrigada obrigado pelo Alexandre convite. e Obrigado. obrigada a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Fortaleza Cast. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, obrigada pela audiência.